Estou me apaixonando pelo ex da minha irmã. Seria babaca se eu começasse a namorar com ele? Então, estou em uma situação bastante complicada. Minha irmã Amy estava namorando Paul por 2 anos e meio, dos 22 aos 24 anos. Eu não era muito próxima dele, mas nos dávamos bem. Infelizmente, ele a traiu com a melhor amiga dela, o que machucou muito minha irmã. Fiquei com raiva e magoada por ele ter feito isso com ela. Minha irmã ficou deprimida e ainda tem problemas de confiança a ponto de ter medo de namorar. Recentemente, fui em um cruzeiro com minha amiga e o namorado dela, como a terceira roda. Ele me viu no bar da piscina e veio me cumprimentar. Eu fui bastante fria com ele e o confrontei sobre o que ele tinha feito. Para minha surpresa, ele assumiu a responsabilidade. Ele me contou o quanto se sente culpado até hoje e como amadureceu ao longo dos anos. Decidi deixar o passado para trás e começamos a sair juntos, já que ambos estávamos na mesma situação de terceira roda. Fizemos passeios, compras, etc. Não percebi o quão forte era nossa química. Em uma noite, ambos tivemos um deslize bêbado e acabamos ficando juntos. Depois disso, continuamos nos encontrando algumas vezes. Desde que voltei, continuamos nos comunicando por mensagem e estamos considerando levar as coisas mais a sério. Não falei com minha irmã sobre isso. Mas consigo perceber que ele mudou e se tornou uma pessoa melhor. Além disso, já se passaram alguns anos. Atualização. Decidi dar uma chance a ele, bem, ele ainda é um nojento traidor. Algumas semanas atrás, decidi contar a minha irmã o que aconteceu e o que estávamos planejando. Ela não reagiu bem e me bloqueou, dizendo que estou morta para ela. Isso partiu meu coração, mas eu estava otimista de que, à medida que ela continuasse se recuperando do término e encontrasse alguém novo, ela superaria isso. Talvez até aprendesse a ficar feliz por mim. Quando estava na casa dele ontem à noite, notei um lenço. Não era meu e normalmente não uso lenços. Isso aumentou minha suspeita, mas não disse nada e esperei ele dormir. Usei o Face ID para desbloquear o celular dele enquanto ele dormia. Vasculhei o telefone dele e foi horrível. Acordei ele e disse que ele é uma pessoa nojenta. Nunca me senti tão sozinha. Nem mesmo contei à minha irmã ainda, mas quero que ela saiba que caí nas mentiras dele e que estou arrependida. Meus pais faleceram e me deixaram com minha meia-irmã de 8 anos. Agora o pai dela, que nunca se importou com ela, quer a guarda total e disse que nunca mais a verei. Há algo que eu possa fazer? Olá, então minha vida está desmoronando. Como o título diz, algumas semanas atrás meu pai e minha madrasta faleceram em um acidente de carro. Eles foram casados por 7 anos, e minha madrasta tinha uma filha de um casamento anterior que tem 8 anos. Eu a amo incondicionalmente como se fosse minha própria irmã e lutaria com unhas e dentes para mantê-la segura. Ela não tem família imediata além de seu pai na região, então ele vai receber a custódia total dela. Não sei se opiniões subjetivas são permitidas em posts assim, mas esse cara é um idiota completo. A razão pela qual minha madrasta o deixou é porque ele era abusivo, o que nunca foi relatado à polícia, mas eu conheço várias pessoas que testemunharam isso em primeira mão, então absolutamente aconteceu. E a razão pela qual ele era abusivo era porque minha meia-irmã nasceu e ele não queria uma criança. Como resultado, ele nunca se importou com ela, nunca pediu para vê-la e nunca quis nada com ela até agora. Eu estava em casa com minha irmã alguns dias atrás e ele bateu na porta. Eu abri e tivemos uma conversa muito feia sobre o que aconteceria com minha irmã agora que sua mãe e meu pai tinham partido. Eu disse a ele que, se acabasse ficando com a custódia, gostaria de vê-la o máximo possível, pois a considero minha família. Ele me disse, textualmente, isso não vai acontecer, filho. Eu não quero minha filha passando tempo com sangue de meia casta. Ele está se referindo ao fato de que meu pai é mestiço, e eu também sou como resultado. Eu bati a porta. Eu estava absolutamente furioso, o que me leva a este post. Então basicamente, tenho algumas perguntas. Em primeiro lugar, algo pode ser feito para impedir que ele tenha custódia? Não há relatórios policiais sobre seu abuso, e seu registro criminal está limpo de acordo com todas as pesquisas que fiz. Terceiro, pelo menos, eu poderia contestar em um tribunal que tenho direitos de visita? Na verdade, não sou parente dela, então não tenho certeza qual é a situação. Terceiro, se não for possível forçar visitas permitidas, há alguma maneira de eu simplesmente adotar minha irmã? Eu tenho um emprego de escritório que paga bem, então a segurança financeira não seria um problema, tenho um apartamento próprio e estaria 100% disposto a ser seu guardião em tempo integral. Edição. Eu quero deixar absolutamente claro que minha irmã não quer morar com o pai dela, e ela diz que quer morar comigo. Estou no limite e farei literalmente qualquer coisa para manter minha irmã por perto, e não me importo com o custo. Atualização. Então, após um dos meses mais estressantes da minha vida, posso felizmente dizer a todos que consegui a guarda da minha irmã. Fiz o que muitos de vocês sugeriram e contratei um advogado de família que foi uma das pessoas mais gentis e prestativas que já conheci na vida. Contei a ela as circunstâncias do falecimento da minha madrasta e do meu pai entre lágrimas e soluços, e ela me disse que faria tudo o que pudesse para me ajudar.
Depois que o pai biológico da minha irmã foi informado de que eu estaria tentando obter a guarda total, ele basicamente cedeu em questão de horas. A advogada me disse que, de qualquer forma, isso não teria importado. Ela disse que, como ele não havia visitado a criança por um período tão longo, isso foi considerado abandono aos olhos da lei, e a probabilidade de ele obter a guarda especificamente era improvável por causa disso. Depois que o pai biológico disse que não queria mais minha irmã, passei semanas preenchendo os documentos corretos e conversando com as pessoas certas. Nunca assinei tantos documentos em toda a minha vida. Como minha irmã não tinha família biológica além do pai, que é um idiota, eu recebi a guarda de mão beijada, de acordo com minha advogada. O pai biológico dela não pediu direitos de visitação, e parece que ele nem se importava de qualquer forma, ele só queria minha irmã por nenhum motivo além de querer me aborrecer ainda mais. Ontem, assinei o último papel que confirmava que eu tinha 100% de guarda da minha irmã. Depois que assinei, nós dois choramos horas a fio. Estamos ambos trabalhando no processo de lidar com a partida da mãe dela e do meu pai. Enquanto escrevo isso, ela está dormindo ao meu lado com a cabeça no meu ombro. Os últimos 2 meses foram, sem dúvida, os piores da minha vida inteira. Considero conhecer minha irmã a melhor coisa que já me aconteceu, e adotá-la foi a melhor decisão que já tomei. Esses eventos me fizeram perceber que família não é baseada apenas em DNA, é um investimento acionável na vida de alguém que você ama. Muito obrigado a todos que me ajudaram no meu primeiro post. Eu devo a todos vocês pelo resto das suas vidas. Assim que eu fizer 21 anos, se algum de vocês estiver na área de Aberdeen, as bebidas serão por minha conta. Espero que todos tenham vidas maravilhosas. Deem um abraço apertado em seus entes queridos por mim. Eu contei para minha mãe o quanto estou com ciúmes dos meus meio-irmãos, agora ela não para de chorar. Eu, homem, 16 anos, nasci quando minha mãe tinha 15 anos e nunca conheci meu pai biológico. Minha mãe não abandonou a escola nem nada assim, e no ano seguinte ao meu nascimento, ela começou a namorar o Jack. Quando eles foram para a universidade, obviamente fiquei com meus avós. Minha mãe sempre esteve presente na minha vida, ainda voltava para casa todos os finais de semana só para me abraçar, sempre me dando apelidos, mas chamar-me de seu garoto especial era o favorito dela. Ela sempre me trazia presentes e passava todo o tempo brincando comigo. Ela foi quem pagou minhas aulas particulares e atividades extracurriculares e tentava ir aos meus jogos e coisas assim. Jack nem sempre ia com ela, mas era divertido quando ele ia. Ele me levou para pescar muitas vezes e até acampamos juntos por 2 semanas uma vez, mas nunca mais, porque eu odeio acampar. Mas quando eu tinha 10 anos, minha mãe e Jack tiveram uma filha e depois outra menina 3 anos atrás. Eu não as conheço muito bem, especialmente porque minha mãe parou de vir com tanta frequência depois que elas nasceram. Não abraçamos mais, só fizemos isso no meu aniversário. Não tem mais apelidos fofos para mim, exceto o garoto especial. Parece que todos foram transferidos para as filhas dela. Não há mais presentes e a pior parte é que ela não vem aos meus jogos mais. Estava tudo bem para mim antes, porque ainda tinha um quarto sobrando na casa deles e eu podia ir para lá quando fosse hora da universidade. Ontem, minha mãe fez uma chamada de vídeo e anunciou que ia ter outro bebê, e seria um menino, e agora ela teria 2 garotos especiais. Acho que ela viu a expressão azeda no meu rosto porque perguntou o que estava errado e eu não sei. Apenas admitiu quanto estava com ciúmes que as filhas dela recebiam tanto dela e agora o filho dela também receberia e nem haveria espaço para mim lá quando eu tivesse que ir para a universidade. E acho que o que eu disse a afetou porque ela começou a chorar e não parava e teve que desligar. Meus avós estão bravos porque a fiz ficar chateada e acham que não os valorizo agora ou algo assim. Jack me ligou e está bravo porque minha mãe agora acha que foi um erro ter outro filho e também está bravo comigo porque disse: por que eu pensaria que eles não teriam espaço para mim? Sinto que realmente estraguei tudo contando isso para ela e aqui estou eu na escola, escrevendo sobre isso porque não consigo parar de pensar nisso. Atualização. Então, eu postei na sexta na escola e quando cheguei em casa, minha mãe, o Jack e as crianças deles já estavam lá conversando com meus avós. Assim que minha mãe me viu, ela me deu um abraço tão apertado que ela até me levantou por um segundo, o que é estranho porque agora sou mais alto que ela, e então não parava de me beijar no rosto e dizer que me ama. Eu disse oi para todos e meus avós pediram para minha mãe me levar para meu quarto para conversar comigo sozinho. No meu quarto, ela me disse que lamentava que eu sentisse que ela estava me dando menos atenção e que um novo bebê não vai me substituir e que eu sempre seria o garoto especial dela. Comecei a chorar, então não conseguimos conversar até eu me acalmar, e então o Jack entrou e se juntou a nós. Eu apenas admiti que sentia que não era tão importante para minha mãe mais e que se eles tivessem um menino então não haveria sentido em me levar quando chegasse a hora da universidade. E então Jack saiu porque ele meio que começou a chorar ouvindo-me dizer isso, e isso foi estranho. Minha mãe me disse que queria me levar quando eu tinha 13 anos e estava indo para o ensino médio porque ela achava que era a melhor hora para fazer isso. Exceto que ela discutiu muito com meus avós sobre isso e eles disseram que era melhor eu ficar com eles.
Então, quando minha mãe me levou para um jogo, ela viu o quanto eu estava me divertindo com meus amigos e achou que eles estavam certos. Quando disse que queria ir para a SFU, ela e o Jack ficaram felizes porque significava que eu estaria com eles quando me formasse. Quando perguntei sobre o quarto sobrando que era para ser meu, ela admitiu que não tinham pensado no que seria o quarto do bebê e teriam que descobrir algo, já que não vão abrir mão do meu quarto. Minha mãe me disse que viria me buscar todos os finais de semana porque ela disse que estava errado ela ter começado a me dar menos atenção, mas achava que estava tudo bem porque eu era independente e tinha meus avós. Ela disse que queria que eu passasse minhas folgas com eles também. Não quero deixar meu ensino médio, mas minha mãe disse que eu poderia fazer isso para o meu último ano se quisesse me mudar com eles mais cedo. Eu também conversei com o Jack e ele me disse que ficou feliz por eu ter confessado tudo e que seus pais ficaram bravos com ele por não ter me contado isso quando ligou para mim. Todos nós tivemos um fim de semana divertido juntos, exceto meus avós porque eles não saem de casa por causa do vírus, e eu quero que os finais de semana continuem sendo assim. Não sei se posso continuar postando atualizações aqui, então esta pode ser a única.